Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre a desastrosa declaração do Rui Costa, que falou para a população que, se a laranja está muito cara, compra outra coisa, compra outra fruta. Se não tem pão, dê brioches para o povo. Por que eles não comem brioches se não tem pão e coisa e tal? Esse tipo de declaração, vocês sabem, nunca pegou muito bem na história da humanidade, né? Mas fica ainda mais feio quando o governo percebeu do nada que o que ele vivia dizendo que era fake news, não porque o povo, a economia está excelente, é que o povo não percebe, a gente precisa melhorar a comunicação das conquistas do povo, e aí ele descobriu agora que não, que realmente a inflação está alta pra caramba, os preços estão subindo, e particularmente esse mês de janeiro teve uma alta muito grande por conta da inflação. O governo Lula está completamente desesperado com isso, né? E ele sai com essas frases, que lembrou até uma outra frase de Dilma II. Você lembra de Dilma II falando que se a carne está cara como ovos, né? Pois é, né? É a Maria Antonieta falando que se o pão está caro como brioches, a Dilma falando se a carne está cara como um ovo, e agora o Rui Costa, o governo Lula, falando também que se a laranja está cara para comer outra coisa, né? Vamos entender esse caso aqui porque, primeira coisa, ninguém gosta desse tipo de situação, né? E segunda coisa, isso mostra um despreparo muito grande. É óbvio que as pessoas sabem que tem alternativas que elas podem escolher. A questão é que elas tinham aquela impressão de que elas gostariam de ficar com o alimento original mesmo, né? O que elas querem mesmo. O governo não está aqui para dizer para as pessoas fazer outra coisa, não. O governo, se não fizesse o erro deles, se ele não imprimisse dinheiro, as pessoas poderiam continuar comprando laranja como sempre compraram, né? A culpa é do Rui Costa, a culpa é do Lula, como a culpa em 2014 era da Dilma mesmo, né? Vamos entender esse caso aqui, porque o governo não sabe o que fazer. Essa notícia foi sugerida por Bernard Fraga, Gordola, que nem minha bola esquerda, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então o Rui Costa, na maior cara de pau, sem nem ficar vermelho, sem nem ficar estranho, falou que o brasileiro deveria trocar laranja por outra fruta em meio à alta de preços, né? O curioso dessa história é aquilo que eu falo para vocês, né? Esse pessoal está muito perigoso de fazer, está muito perto de fazer merda na economia brasileira. Olha só, o Brasil é um grande produtor de laranja. O Brasil não precisa comprar laranja lá de fora. Então por que quando o dólar sobe, a laranja sobe de preço? Por um motivo muito simples, como eu já expliquei para vocês, os mercados hoje em dia são mundiais. Se o preço da laranja está maior lá fora, o produtor brasileiro prefere vender lá fora, porque lógico, ele ganha mais, ele vende lá fora, ele ganha mais. O que acaba acontecendo? Falta laranja aqui no Brasil, o preço aqui tende a subir também. Aí tem o pessoal socialista, e tem até uns socialistas de direita aí que vem com essa ideia que é a pior ideia do mundo, que é falar assim, não, então vamos botar um imposto de exportação ou proibir exportar laranja, que aí o produtor é obrigado a vender aqui no Brasil, e aí pronto, o preço da laranja cai. Esse tipo de coisa tem um resultado ainda pior do que a situação atual. Por quê? Com o produtor proibido de vender aqui no Brasil, o produtor simplesmente para de produzir, né? Num primeiro momento até cai realmente o preço da laranja, até cai, diminui a inflação, só que isso é um efeito pontual. O produtor ele produz exatamente na expectativa de vender bem. Se agora ele sabe que não vai conseguir vender o preço bom à laranja, ele não vai produzir mais. É o que aconteceu na Argentina. A Argentina teve exatamente essa ideia para baratear o preço da carne. Vocês sabem, a carne na Argentina, a Argentina produz muita carne. O povo lá gosta muito de carne, né? E aí, o Alberto Fernandes fez a promessa deles na eleição passada de que o povo ia voltar a comer picanha, ou chorizo, ou sei lá como é que eles chamam lá, ia voltar a fazer churrasco, né? E qual foi a providência que ele tomou? Ele aumentou o imposto de exportação da carne. E é o que eu falo para vocês, é a pior medida que um governo pode tomar, é imposto de exportação. É a mais crítica de todas, porque parece uma boa ideia. Num primeiro momento tem consequências positivas, realmente cai a inflação, o governo arrecada mais, cai a inflação, o pessoal pensa, pô, que maravilha, vou só botar imposto de exportação agora. Só que no longo prazo isso piora a situação, os produtores simplesmente param de produzir. Foi o que aconteceu na Argentina, o pessoal parou de produzir para quê? Para perder dinheiro? Ninguém trabalha para não ganhar nada. Se você não vai ganhar nada, você não vai fazer nada. Pô, o grande produtor rural, ele senta lá no sofá dele e fica vendo televisão. Pô, por que eu vou ficar trabalhando se eu vou perder dinheiro mais adiante? Então, no final das contas, esse tipo de coisa desestimula as pessoas de produzirem carne, e no final das contas, o preço sobe de novo depois, e pior do que isso, você agora não tem mais o dólar entrando, né? E o Brasil tem um monte de coisas que o Brasil precisa comprar. Não é o caso da laranja. A laranja, como vocês sabem, é produzida aqui no Brasil mesmo, tem muita produção de laranja no Brasil, mas tem várias outras coisas que o Brasil precisa comprar, porque a produção interna simplesmente não é suficiente para atender a necessidade. E aí o que acontece? Se você não tem dólar das coisas que você produz em excesso para
ganhar esse dólar, você não tem dólar para pagar pelas coisas que você realmente precisa comprar. E aí você começa a entrar na espiral que tem a Argentina, que ficou com 0 reservas, não conseguia comprar petróleo, não conseguia comprar um monte de coisa. Agora o Milei está arrumando as coisas lá. Mas aqui no Brasil já tem um monte de gente, até gente de direita, falando dessa ideia idiota de imposto de exportação, de proibir de exportar, dificultar a exportação, porque a gente produz laranja aqui no Brasil. Como é que a laranja pode estar cara aqui no Brasil? Não pode. O mercado externo que se foda, não vou vender para o mercado externo, tem que vender tudo aqui dentro. Meu amigo, você está matando o seu produtor de laranja. O produtor de laranja simplesmente não vai produzir mais. E aí você vai ficar com o mesmo problema, ainda pior. Vai ficar com o preço da laranja subindo do mesmo jeito e $100 da exportação da laranja, né? Mais absurdo ainda é um governo que desvia da coisa, não que você tem que trocar de comida. Esse pessoal fica querendo comprar comida no mesmo preço sempre, que é absurdo isso, né? E a verdade é essa. Daqui a pouco eles vão começar a culpar o dono do supermercado, dizer que o dono do supermercado é muito ganancioso, que quer aumentar preço. Já tem gente comentando meus vídeos aqui, não, porque o Brasil, os donos do supermercado é tudo ganancioso. Eu falo pro pessoal, meu amigo, você quer ficar rico então? Faz o seguinte, abre um supermercado, que você baixa o preço do alimento e você vai ficar rico. Sabe por quê? Porque né, se os outros supermercados subiram o preço e você botou o preço mais baixo, vai todo mundo comprar no seu supermercado. Você vai ficar milionário. Pô, olha a oportunidade. Isso é uma oportunidade para você. Se realmente os donos de mercado no Brasil são todos esses gananciosos, querem aumentar preço e coisa e tal, cara, se você fizer um supermercado justo no Brasil, tu ganha dinheiro. O problema é que o problema não é esse. Os donos dos supermercados aumentam o preço, todos eles adorariam baixar o preço para ganhar mais cliente. Ganha muito mais desse jeito, né? O problema é que no Brasil você tem uma quantidade de imposto absurda, você tem um monte de fiscalização absurda, um monte de coisa que de fato impede que as pessoas abaixem preço aqui. Então o problema todo é o governo. O governo é o grande culpado. Não é culpa do cara do supermercado, não é culpa do produtor de laranja, não é culpa de ninguém. A culpa é do governo que imprime dinheiro pra caramba, gasta dinheiro pra caramba e isso causa inflação, né? Aqui, ó, e o pessoal já tá falando aqui, ó, que é o Kisuco vitamina C, né? Que suco laranja, é isso daí, é o que sobrou para o brasileiro. É igual a picanha do Lula, que virou miojo sabor picanha, agora a laranja do Lula virou laranja, que suco de laranja, né? Que é o que dá para fazer com o dinheiro do pobre, né? E lembra da Dilma? Dilma 2, né? Teve esse caso também aqui. Declaração de secretário para trocar carne por ovo foi infeliz, diz a Dilma, né? O secretário da Dilma lá, o Rui Costa da Dilma na época, falou, não, que a carne tá cara, o brasileiro pode trocar carne por ovo e coisa e tal. O absurdo dessa frase é que o povo sabe disso. E volta e meia troca mesmo carne por ovo, porque né, tá sem dinheiro, compra o mais barato. Né? O absurdo é que o governo falando essa coisa se eximindo do problema, como se o erro não fosse do governo, como se não fosse o aumento da carne coisa por causa da corrupção do governo Lula. Não fosse o Lula roubando dinheiro para dar para os amiguinhos dele lá, para encher os correios de afiliado político, lá encher as estatais todas de um monte de afiliado político, de cupincha do Lula. Se não fosse o Lula roubando a população para abastecer esse pessoal, dava para ter laranja, dava para ter a coisa toda, né? O problema é o governo. Quando o governo vira e fala, não, troca carne por ovo, troca laranja por suco, troca picanha por abóbora, eu sei lá qual é a última que o Lula inventou aí. Isso é o absurdo, é esse tipo de coisa. É a mesma coisa da Maria Antonieta lá na Revolução Francesa, né? Ah, porque não tem pão, comam brioches e não sei o que lá, né? É a mesma coisa. Como se eles não tivessem culpa de nada, como se a culpa do povo estar na miséria na França não fosse exatamente da realeza do rei perdulário lá, do corrupto do Luís XVI, né? Luís XV, agora eu não lembro. O Luís lá da Revolução Francesa, não fosse a culpa do cara estar torrando dinheiro em bailes imperiais e bailes e não sei o que lá, e dando dinheiro de uma nobreza enorme, e o povo na miséria. É exatamente o que acontece aqui no Brasil. Os cupincha do Lula, os amiguinhos do Lula, tudo ganhando dinheiro, tudo com cargo em estatal, as estatais dando prejuízo para todo mundo, porque tá cheio de cupincha agora ganhando dinheiro lá nas estatais. A culpa é do Lula. O problema é esse, né? O ministro já disse que a proposta de intervenção no preço de alimentos foi um equívoco de comunicação. Não é intervenção e coisa e tal. Mas ele falou abertamente isso. E eu duvido que não tenha sido esse o termo usado pelo Lula. O Lula adora isso. A cabeça do Lula é bem esse tipo de intervenção, bem anos 80, anos 70 mesmo. Acha lindo esse tipo de coisa de intervenção na economia, nos alimentos e coisa e tal. Duvido, não foi erro de comunicação nenhum. Eles usaram esse termo mesmo, que era esse termo que eles discutiram com o Lula, esse termo que o Lula aprovou. Aí agora eles viram que pegou mal, porque tudo que o Lula pensa pega mal, porque é errado mesmo. Aí estão tentando mudar a coisa, não, que não é bem assim. E aqui está a Tereza Cristina falando que o governo não faz o dever de casa e quer culpar o agronegócio pela inflação. Mas é isso mesmo que faz o governo de esquerda. Todos os governos de esquerda agem da mesma forma. O Biden culpou o produtor americano,
o Alberto Fernandes culpava o dono do supermercado e o produtor argentino, e não sei o que lá, sendo que a culpa é 100% do governo. Se o Lula não tivesse roubando tanto para dar dinheiro para os cupincha dele, não precisava dessa inflação toda. O Lula continua gastando dinheiro como se não houvesse amanhã, não tem corte de gasto nenhum, e com isso a inflação cresce. É só o normal, né? Aqui, ó. Com Lula, 3 brasileiros vivem dieta obrigatória, sem cerveja, sem fruta, sem picanha, sem o cafezinho, café subiu de preço também. É o governo do amor, meu amigo, pra você ver como é que amor custa caro pra caramba. Governo do amor, para eles, né? É o governo do amor com a nobreza ali, com a elite sindicalista, aristocrática brasileira, os cupincha do Lula, tudo lá, que todo mundo ganhou carguinho lá, mulher daquele compositor, que eu esqueci o nome dele, aquele esquerdista, todo mundo ganhou carguinho no governo do Lula, é uma maravilha, cara. Os artistas, Lei Rouanet de não sei quantos bilhões para os artistas e coisa e tal, todo mundo ganhando dinheiro pra caramba, o pessoal que já é rico. Você pobre se fode aí, pô, para de tomar café, que negócio é querer tomar café todo dia, querer comer carne todo dia, que negócio é esse? Como é que pode isso? Não pode não, pô. O cara lá, o Klaus Schwartz já falou isso, tem que comer grilo, tem que comer inseto, pô. É o que o pessoal quer aqui. Com alta no preço dos alimentos, os jornais fazem reportagens sobre xepa, jejum e consumo de alimentos mofados. Isso é outra coisa engraçada. Vocês sabem minha posição sobre data de validade. Eu acho um erro você dizer que passou da data de validade é produto estragado. Não é, não é. Passou da data de validade, muitas vezes o produto está bom ainda. Agora, é lógico, consumir produto estragado é outra coisa. Aí eu acho que eu sou contra, é lógico, isso faz mal à saúde, você não deve comer produto estragado. Inclusive, o pessoal falando aqui, não, porque o pão você pode tirar a parte mofada e comer a... Não, não pode. Quando o pão apresenta qualquer pedaço de mofo, você joga o pão inteiro fora. Por quê? Porque o mofo ele é um fungo, e os fungos têm filamentos que entram no pão todo. Então, embora pareça só um pedacinho dele mofado, quando aparecer um pedacinho mofado é porque o pão inteiro já está cheio do fungo, e o fungo causa mal à saúde, tá? Eu nunca disse que é para consumir coisa estragada. Eu falo que coisa estragada é diferente de coisa que passou da validade. A coisa pode estragar antes da validade, pode estragar depois da validade. A data de validade não serve para porcaria nenhuma, é totalmente inútil em termos de indicação se a coisa está estragada ou não. Evidentemente, comer coisa estragada é errado. Agora, os jornais para passar pano pro Lula, né, para dizer que não pode, você pode fazer isso na xepa, você vai na xepa, não tem salada, você consegue uma salada baratinha na xepa da feira e coisa e tal. Olha que maldade desse pessoal, né? Mas a verdade é isso daqui, ó. O governo Lula descobriu que o preço alto da comida não era fake news, até que eles diziam que era fake news, não porque a população não consegue ver a beleza da economia, porque a economia está indo bem, mas a população reclama pra caramba, porque as fake news da extrema-direita ficam botando a população contra o governo, sendo que a economia está ótima e coisa e tal. Aí foram ver agora que realmente tem inflação, que realmente os preços estão caros, eles não sabem o que fazer. A verdade é essa. Se perdeu na busca da solução. A única coisa que eles conseguiram de decente era a questão da data de validade e já voltaram atrás. E agora estão querendo cortar alguns impostos sobre embalagens e alimentos. Acho ótimo também. Se conseguirem isso, está ótimo. Mas é muito pouca coisa. O problema todo é justamente o corte de gastos. E isso o governo Lula não fez e não vai fazer, meu amigo. Se você acha que o governo Lula vai cortar gastos, mas não vai mesmo. Ou seja, pode ir trocando aí a sua laranja por suco sabor laranja, a sua picanha por abóbora, ou miojo sabor picanha, ou o que quer que seja, porque esperar que o Lula vai resolver alguma coisa, meu amigo, não vai. O Lula tá aqui para atrapalhar. Ele vai ajudar os amigos dele. Os amigos dele estão felizes pra caramba. Os repórteres da televisão, a Rede Globo, esse pessoal que tá ganhando dinheiro direto, estão felizes pra caramba. Você, meu amigo, você se vira aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.